E aí pessoal, aqui quem fala é André Cadori e esse é o About Money. E antes de começar o vídeo, quero pedir o seu like e também a sua inscrição aqui no nosso canal, caso você ainda não seja um inscrito. E nesse vídeo eu vou fazer uma proposta de vídeos um pouco diferente. Eu vou trazer uma lista dos 5 investidores que eu mais gosto no Brasil, aqueles que eu considero os melhores investidores que trazem os ensinamentos mais importantes e valiosos para o investidor que investe aqui no Brasil. Eu vejo muitas pessoas seguindo dicas de investidores norte-americanos como se a gente estivesse no mesmo país, e não estamos. A realidade do Brasil aqui é muito diferente e todo mundo precisa ter uma visão do mercado de renda variável brasileiro muito diferente da visão do mercado norte-americano. As situações são completamente diferentes, temos taxas de juros muito diferentes, inflação diferente, governo com estilos e métodos de distribuição de renda muito diferente. Então a situação é muito diferente da gente analisar. Nos Estados Unidos, nos últimos anos, tem sido muito fácil ganhar dinheiro, não precisa estudar muito, basta escolher grandes empresas e deixar o dinheiro lá quieto. Agora aqui no Brasil, como é um país muito mais cíclico, a gente vê movimentos de alta e baixa muito forte, uns de longo prazo até, que fazem com que a gente ganhe muito dinheiro em um período curto de tempo ou perca muito dinheiro em um período muito curto de tempo. Isso é algo muito assustador para o investidor, portanto ele tem que ter skills muito boas. E é justamente a proposta desse vídeo. Eu vou trazer os 5 investidores que eu considero os melhores e os maiores do Brasil, com as suas estratégias vencedoras, trazendo a pontuação que eles têm em cada skill. E as 5 categorias que eu vou trazer aqui se tratam das seguintes: paciência, tolerância a risco, capacidade de análise das empresas, nível de influência na mídia, ou seja, quanto esse investidor influencia os investidores brasileiros, e a capacidade desses investidores intervirem nas empresas, qual tem atitudes mais ativistas dentre esses principais investidores. E os 5 que eu vou trazer são os seguintes: Luiz Alves Paz de Barros, Lírio Parisotto, Luiz Barsi Filho, Guilherme Afonso Ferreira e Silvio Tini, que são um dos 5 maiores investidores brasileiros. Eu estudei o máximo possível de cada investidor, trazendo informações e detalhes de cada investidor, trazendo os pontos mais fortes e os pontos mais fracos de cada estratégia de investimento. Então eu vou falar um pouco sobre cada investidor e suas estratégias, trazendo a pontuação que eles possuem de 0 a 10 nessas 5 categorias que eu falei, e também falando o seu método principal de investimento, qual é o norte do seu estilo de investimento. Isso pode ajudar você, investidor, a montar a sua própria estratégia de investimento com base naquilo que você mais identifica, pegando pontos que você julga positivo em cada investidor. E o primeiro que eu vou trazer dessa lista é Luiz Barsi Filho, possivelmente o investidor mais conhecido devido ao método AGF, que está extremamente difundido no Brasil. Ações garantem o futuro, um projeto criado pela filha de Luiz Barsi e seus sócios, divulgando o método do mega investidor, que é focado principalmente em dividendos. A sua estratégia principal se baseia em buscar o dividendo mais inteligente, fazendo aportes de longo prazo em empresas boas pagadoras de dividendo de setores perenes da economia, ou seja, setores que sempre precisarão estar funcionando a longo prazo, utilidade de pagamento de dividendos nesses setores, acumulando o máximo de ações possível para você ter uma quantidade e um número de ação tão grande que a longo prazo esse dividendo vai aumentando através do yield projetivo. Ou seja, você acumula muitas ações de uma empresa que paga X dividendos, lá no futuro, quando ela pagar muito mais dividendos, você vai ganhar muito mais, pois você já acumulou uma quantidade significativa de ações. Ou seja, o seu yield não é aquele yield atual de 10, 8% por ano, vai ser um yield às vezes até de 100%, dependendo da valorização dessa empresa a longo prazo. Isso aconteceu no seu investimento em Unipar, por exemplo.
onde ele acumulou muitas ações da empresa a um preço baixíssimo. Aí depois que ela se valorizou muito e continuou pagando dividendos, o dividendo ficou muito mais alto, fazendo com que ele ganhasse uma quantidade gigantesca de dividendo e um yield extremamente alto, o yield on cost. Se a gente colocar entre as categorias que eu citei aqui, a gente pode dar na categoria paciência de Luiz Barsi uma nota 10, pois eu acho que ele é o investidor mais paciente dessa lista. A sua estratégia se baseia a esperar durante muitos e muitos anos. A paciência e a disciplina de Luiz Barsi são uma das mais notáveis entre os grandes investidores, aonde ele literalmente compra as ações e nunca mais as vende. Raramente ele vende, e se vende às vezes é apenas um pequeno percentual para trocar por outra ação. Só que existem ações na carteira que ele literalmente queima a cartela, ele compra e nunca mais vende. No quesito tolerância a risco, a gente pode dar uma nota 6 para o Luiz Barsi. Apesar de ele correr bastantes riscos e às vezes investindo em empresas de maior risco, ele coloca um percentual mínimo da sua carteira. Então, acaba não fazendo muita diferença se as coisas não andarem muito bem nesses investimentos mais arriscados. Ele aguenta muito bem as volatilidades da sua carteira, mas ele também direciona os seus ativos em empresas que não são tão voláteis assim, ou seja, a gente não vê investindo em empresas de varejo, construção civil, empresas que se mexem muito com a variação da taxa de juros. Ele investe em setores mais perenes, logo a variação da sua carteira, logicamente, será muito menor do que outros investidores mais arrojados. Portanto, a sua tolerância a risco é alta, mas não tão alta assim se comparado com esses outros investidores. No quesito análise de ações, a análise dele é bastante rasa, digamos assim. Ele não se aprofunda tanto, a gente não vê ele fazendo análises muito complexas assim. São análises bastante simples, ele não vai muito longe nas análises. Portanto, vamos dar uma nota 4 quando se trata do quesito análise de empresas. Ele basicamente escolhe de um jeito muito simples, que funciona de fato, a longo prazo dá muito certo e o que importa, claro, são os resultados. Não adianta nada ter uma análise profunda de ações e não ter resultados. Agora, quando se trata de análise, não vemos nenhum tipo de profundidade técnica para se escolher teses de investimento. A gente vê alguns discursos dele falando de algumas ações, a gente não vê muito embasamento técnico. Um exemplo é o caso da Paranapanema, onde ele fala que investe porque ele acha que o cobre vai ser muito forte no futuro. E se a gente olhar a cotação da Paranapanema, ela caiu 90% pra caramba. Então ela caiu muito desde que ele começou a falar da empresa alguns anos atrás. Portanto, a gente percebe que às vezes ele investe em empresas com uma tese não tão complexa, digamos assim, sem muito detalhamento de informações, não tem tanto estudo assim. No quesito influência a pequenos investidores, ele é um dos investidores mais influentes do Brasil. Já devido à sua estratégia de investimento estar altamente difundida, a gente vai dar uma pontuação nível 10, devido ao fato de ele ter atingido diversas pessoas pelo Brasil. Muita gente até que não investe, ou que não tem tanto conhecimento sobre investimentos, já ouviu falar de Luiz Barsi. E no quesito participação em alterações das empresas, Luiz Barsi já teve, sim, decisões muito estratégicas em algumas empresas e teve, sim, uma posição ativista. Só que ele não busca isso como o norte principal do seu investimento. Ele, sim, já colocou sua filha em algumas posições de cadeira em conselho, etc., mas isso não é uma posição muito violenta, não tem atitudes muito dramáticas nas empresas. Ele não tem nem comparação com investidores como o investidor americano Carl Icahn. Ou seja, ele não tem nenhum tipo de estratégia muito agressiva quando se trata de ser um investidor ativista. Logo, a sua pontuação nisso, eu vou dar uma pontuação 4. E o segundo investidor que a gente vai trazer aqui nessa lista é Luiz Alves Paes de Barros, um dos maiores investidores do Brasil. Ele sempre foi conhecido por ser um investidor extremamente discreto, até que ali durante a pandemia em 2020, 2021 e 2022
A gente viu ele participando de algumas entrevistas na internet através de diversas videoconferências. Então, a gente viu diversas transmissões onde ele deu a sua opinião sobre o mercado financeiro e no meio de tantos vídeos a gente conseguiu captar mais ou menos qual é o norte da sua filosofia de investimento, que é principalmente pautada no value investing, o investimento em valor, buscando comprar empresas baratas com o preço abaixo do seu valor intrínseco, comprando empresas com uma margem de segurança extremamente elevada, ou seja, com bastante gordura para se proteger. E depois de comprar esses ativos, esperar cenários mais favoráveis, fazendo com que esses ativos se valorizem, fazendo com que essas empresas melhorem. Então ele pega bastante empresas que estão passando por dificuldades ou empresas que às vezes nem têm tantas dificuldades, mas estão extremamente baratas e faz participações bem altas nessa empresa. Estratégias de investimento bastante concentradas em poucos e bons ativos que ele julga serem empresas bem administradas. Segundo ele, se não tiver uma boa administração, ele nem sequer investe. O primeiro quesito, que é o quesito paciência, a gente dá nota 9 para ele. Ele tem uma paciência bem elevada. Eu só não dei 10 porque o Luiz Barsi não desconheço alguém que tenha tanta paciência. Portanto, eu dei uma nota 9. Agora, Luiz Alves também tem uma paciência muito grande e já segurou ativos durante muitos e muitos anos, sem se importar com a volatilidade durante esse tempo. Por isso, no quesito tolerância a risco, eu dou nota 10 para Luiz Alves, já que ele faz investimentos em todas as categorias de ativos, desde empresas mais sólidas a empresas que têm menos tolerância à variação de juros. Então, empresas mais alavancadas, que têm problemas financeiros, ele também não deixa de investir. Ele toma atitude independente do setor, ele foca mais no micro, ou seja, detalhes da própria empresa, entendendo o máximo possível daquela empresa para se ter uma vantagem competitiva com os outros participantes de mercado e fazendo a melhor compra possível. E no quesito análise de empresa, ele também tem uma análise bastante profunda. Obviamente que ele não analisa que nem outros grandes analistas que buscam detalhes e mais detalhes. Ele tem uma estratégia de investimento muito mais intuitiva. Então ele faz análise de um jeito mais intuitivo, sentindo o que vai acontecer no mercado com base na sua experiência. É como se fosse um algoritmo dele mesmo, que ele desenvolveu ao longo de anos e anos, que faz ele basicamente perceber ativos que estão bastante descontados, bons investimentos em poucos segundos e analisando muito pouco. Então a análise dele também, assim como o Luiz Barsi, não é tão complexa. Ele destina essa análise a outras pessoas para repassarem essas informações para ele. Agora, no passado, quando ele estava começando a investir, obviamente, sua análise era muito mais criteriosa, porque era ele mesmo que fazia essa análise, buscando detalhes e mais detalhes. Eu daria uma nota 7 para ele no quesito análise de empresas. Agora, no quesito influência, eu daria uma nota 7. A nota dele não é 10, assim como o Luiz Barsi, porque ele é menos conhecido ainda. Por mais que ele tenha sido mais difundido agora seus vídeos na internet nesses últimos anos, a gente percebe que o conhecimento com relação a ele é muito menor do que Luiz Barsi. As pessoas conhecem muito menos, ainda mais porque ele passou muitos e muitos anos no anonimato, conhecido até como investidor fantasma, o bilionário anônimo. Por ele ter um estilo de vida muito discreto, poucas pessoas conheciam o que ele fazia ou deixava de fazer. Agora a gente tem mais conhecimento, mas não chega tanto que nem Luiz Barsi, por isso a justificativa da nota que eu dou para ele. Agora, quando se trata do ativismo de Luiz Alves, a gente percebe que ele é bastante grande. Já teve posições muito fortes em algumas empresas, que acabou alterando o rumo das empresas, ajustando essas empresas e até salvando alguma delas. Como foi o caso da Login, por exemplo, e outras empresas que ele teve posição no conselho. Agora, ele utiliza isso nos últimos meios, digamos assim. Ele só se posiciona nas empresas, só se a coisa ir para um rumo fora do esperado, que não tem mais o que fazer, aí ele toma uma posição mais forte nas empresas.
mas dificilmente ele abandona um ativo, ele vende as ações, ele vai até o final e quando precisar, nos últimos momentos, ele toma sim posições importantes na empresa, faz parte do conselho e ajuda o conselho a definir o rumo das empresas. Em casos até extremos, como foi o caso do Login, ele literalmente salvou a empresa. E o terceiro investidor que a gente vai trazer aqui é Lírio Parisotto, um dos 3 mais conhecidos do Brasil. Lírio Parisotto é muito querido por muitas pessoas gostam dele e muitas pessoas conhecem ele até fora da política, como um empresário, porque além de um grande investidor, ele também é um grande empreendedor, o criador da Videolar em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Quando se trata de paciência, ele também tem bastante. Agora não se compara com o Luiz Barsi nem com o Luiz Alves. Eu daria uma nota 8 para ele no quesito paciência, porque ele sim realiza algumas movimentações, poucas movimentações, ele vende sim, mas quando ele acha que é o momento ideal de venda, ele sempre fala que você tem que fazer meta não de tempo, mas meta de preço. Então, quando você dobrar o seu retorno, você vende, enfim, aí você faz essas movimentações. Ele também é um investidor de longo prazo, mas não tem uma paciência tão gigante como os outros investidores. Agora, no quesito tolerância a risco, ele tem uma tolerância muito forte, 9 para ele. Ele investe em empresas de commodities que correm sérios riscos de estar em um ciclo negativo. Então ele investe em momentos bons e momentos ruins e aguenta a volatilidade. Então ele aguenta, mesmo com grandes quedas, ele tem uma tolerância a esse risco e aguenta com bastante tranquilidade os seus investimentos. Claro que ele não investe em empresas com risco muito grande de falir, mas ele investe em empresas com risco de você estar na posição errada do ciclo. Então, se você estiver em um momento ruim do ciclo das commodities, você vai ter que aguentar muito tempo de queda. Então, ele tem posições gigantes em empresas ligadas a commodities, principalmente quando se trata de siderurgia. Então, às vezes ele vai ter que aguentar períodos longos de queda, como foi o caso da Uzi Minas, por exemplo, que ficou muito tempo em queda e ele tendo uma posição na empresa. E o próximo investidor que a gente vai trazer é Guilherme Afonso Ferreira, conhecido por ser um investidor de longo prazo, assim como os outros já citados, porém com algumas características diferentes. O que fez ele ganhar esse nome como investidor principalmente foi o seu investimento no Unibanco na crise que aconteceu nos anos 80, onde todos os bancos basicamente estavam quase falindo. Muitos quebraram, ele resolveu arriscar e investir em um desses bancos, no caso o Unibanco, comprando nos piores momentos possíveis, que na verdade seriam os melhores momentos possíveis logo à frente, já que o banco se recuperou dessa crise e ele conseguiu ganhar muito dinheiro com esse investimento. Ele é conhecido por ser um investidor contra a tendência da manada, usando a estratégia de escolher no meio de ativos que estão indo mal, ações e empresas que ele acha que têm grandes chances de sobreviver ao meio de todo esse problema. Analisar se é um problema conjuntural ou é realmente um problema que vai mudar a empresa de fato ou não. Fazendo essa análise, ele escolhe os ativos bastante depreciados para ganhar com essa valorização no longo prazo, segurando durante muitos e muitos anos. Uma estratégia total de longo prazo. Quando se trata de paciência, eu diria que ele teria a nota 10, assim como o Luiz Barsi Filho, já que ele tem uma estratégia de longuíssimo prazo, onde ele compra ativos no pior momento possível da crise. Então, ele analisa um setor que está sendo penalizado, busca no meio desse setor uma empresa que tem grandes chances de sair vitoriosa, mesmo com essa situação que está destruindo aquele setor. Quando se trata de risco e tolerância a risco, eu também daria nota 10 para Guilherme Afonso Ferreira, devido à sua tolerância a investimentos de extremo risco e também a sua concentração em poucos ativos. Ele é conhecido por escolher apenas 4, 5 ou 6 ativos
nos seus investimentos e ter posições hiperconcentradas em ativos de bastante risco, pelo menos risco para o mercado, para ele que detém bastante conhecimento desses investimentos que ele faz, não tem tanto risco assim. É mais para o público em geral e para o mercado. Justamente por isso esses ativos estão bastante depreciados. Quando se trata de influência das pessoas, dele como investidor, muitos não conhecem Guilherme Afonso Ferreira, muitos não têm tanto conhecimento sobre ele. A gente vê algum conteúdo na internet, mas é bem escasso em comparação com os outros grandes investidores. Portanto, daria uma nota 5 nesse quesito. E no quesito de análise de empresas, eu daria uma nota 9, já que ele faz uma análise bastante profunda do investimento que ele faz, justamente para poder fazer concentração nesses investimentos. Então ele baixa o risco estudando o máximo possível daquele ativo, em vez de diversificar demais. É uma estratégia que poucos têm capacidade de fazer, apenas aqueles que têm bastante recursos. Ele também tem participação muito relevante no conselho das empresas. Então, já indo para o próximo quesito, que é o ativismo, ele também tem uma nota bastante alta, vou dar uma nota 9, já que ele tem posições ativistas em muitas empresas, já que ele entra no conselho de muitas empresas também. Ele faz parte de diversos conselhos atualmente e já teve participação muito influente no conselho da Petrobras, inclusive durante aquele momento trágico da empresa ali, 2015, 2016, onde a empresa estava numa situação muito complicada. Ele foi um dos responsáveis do Conselho Fiscal por ajudar a retomar a empresa, fazer a empresa retomar e voltar aos trilhos, tendo resultados significativos à frente. E agora, indo para o quinto investidor dessa lista, vamos trazer Silvio Tini, possivelmente o investidor menos conhecido desse grupo. Ele é conhecido por ser um investidor bastante agressivo em suas posições de investimento, tendo participação ativista na maior parte das suas empresas e também conhecido por ser um investidor bastante polêmico nas suas atitudes. Ele é conhecido por ser um investidor bastante durão até na sua vida pessoal e nos investimentos. Infelizmente temos pouquíssimo acesso a informações na internet sobre ele. Já estudei bastante com o pouco conteúdo que estava disponibilizado na internet para tirar algumas informações. Afinal de contas, ele também é um investidor bastante reservado, assim como o Luiz Alves era alguns anos atrás, antes de dar algumas entrevistas. No quesito paciência, eu daria uma nota 8. Ele tem uma paciência bastante elevada, não compararia ao Luiz Barsi, mas ele é um cara bastante paciente, porque para fazer resultados grandes nos seus investimentos tem que se ter paciência. Esse é um requisito quase que mínimo para todos os grandes investidores, não somente ele, já que para as coisas darem certo nos seus investimentos, dificilmente você vai acertar o timing perfeito, portanto você vai ter que esperar um certo tempo até os resultados virem. Isso faz parte de todos os investidores. Agora, no quesito tolerância a riscos, eu daria uma nota 10, já que ele toma posições em empresas bastante polêmicas, empresas bastante arriscadas, que poucas pessoas teriam coragem de investir, tomando posições grandes em empresas de extremo risco. Então, nesse quesito, eu daria uma nota 10 para o Silvio Tini. Agora, quando se trata de influência com relação aos investidores, eu daria uma nota 1, porque quase ninguém conhece Silvio Tini, poucas pessoas têm informações sobre quem é Silvio Tini. Somente pessoas que de fato estudam os investimentos, investem há bastante tempo e conhecem o nome do grande investidor. No quesito análise das suas ações, eu daria uma nota 9, já que ele tem uma participação muito relevante em empresas que é necessário se ter um conhecimento muito profundo de cada uma dessas empresas. Quando se trata de profundidade de conhecimento nos seus investimentos, é uma profundidade bastante complexa, já que para ele tomar posições em empresas às vezes tão arriscadas, ele deve deter informações, deve ter um conhecimento muito forte para não correr grandes riscos nos seus investimentos.
E no quesito investidor ativista, em ativismo, eu daria nota 10, já que esse é a principal referência que a gente vê na internet quando a gente pesquisa por Silvio Tini. Ele tomar posição nas empresas e tentar, de certa forma, melhorar aquele negócio e ganhar com essa valorização. Enfim, pessoal, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like. Se você não for inscrito aqui no nosso canal, se inscreva. Muito obrigado e até o próximo vídeo do nosso canal.